Olá, boa noite. Vocês estão no Escuta e Estuda. Eu sou Beto, editor do canal, e vamos agora dar continuidade aos comentários do livro História das Relações Internacionais do Brasil, do Francisco Doratioto e Carlos Eduardo Vidigal. Vou baixar a música aqui de fundo. E, enfim, já temos os outros capítulos que são sobre a independência do Brasil, depois o Império e a Primeira República. O capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E hoje vamos tratar do capítulo 4 deste livro, que conta a história das relações internacionais do Brasil. E, enfim, terminamos o capítulo 3 na iminência da Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas tomou o poder. Depois de ter perdido as eleições, né? Porque, às vezes, tenhamos em mente de que quem estuda pouca história vai achar que Getúlio Vargas foi vitorioso nas eleições de 1930. Mas ele perdeu as eleições de 1930, teve todos os problemas que se sucederam, e depois do assassinato de João Pessoa, aquele que deu nome à capital da Paraíba, deflagrou-se a Revolução de 1930 até a tomada ao poder do Getúlio Dornelles Vargas em 1930. Inicia um capítulo, já no preâmbulo deste capítulo ele fala sobre o período que será analisado, de 1930 até 1961, como que se comportou a política externa brasileira. E um dos trechos antes do início propriamente dito do capítulo diz, né: a década de 1930 representou um período de inflexão na história brasileira, definido a partir da crise política dos anos 1920 e dos efeitos da quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A resposta às dificuldades foi dada por meio de um governo de inspiração corporativista, em torno do qual convergiam o interesse das oligarquias, do empresariado industrial e dos militares. E dificilmente na história do Brasil há convergência desses interesses, né? Ainda mais porque o empresariado industrial naquela época era mínimo, pequeno. Né, talvez ali os Matarazzos, alguns outros nomes, mas era muito pequena a participação do empresariado industrial. Né? Já teve pequenos surtos de vontade de industrialização, né? Lá como o Barão de Mauá, ele também tentou, depois teve outros, enfim. O empresariado teve até então uma pequeníssima, quase nula influência no governo de então. Já os militares, muito pelo contrário, né? Como já passamos pelos capítulos anteriores, eles articularam a queda do Império, e depois vai participar da história do Brasil diversas vezes, até culminar em 64. Enfim, vamos ao capítulo propriamente dito, que começa lá na página 58 com o título Os Primeiros Passos do Desenvolvimento. Nesses primeiros passos do desenvolvimento vai falar do governo do Getúlio Vargas, e suas dificuldades internacionais quando ele assume em 1930, contando que ele assumiu um ano depois da crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929,
o crash da bolsa, que levou a uma crise de superprodução. Todo mundo querendo vender e ninguém querendo comprar. Foi o que aconteceu em 29, a lei de Say. Mas isso aí é assunto para outro áudio resumo. Mas enfim, o que aconteceu é que havia grandes dificuldades no cenário internacional. O Brasil tinha uma produção de café muito grande e a partir da crise de 29, pouca expectativa de consumo no mercado internacional, né? Por isso que houve a política da queima do café, né? Foi criado o Departamento Nacional do Café, que substituiu o que tinha, né, anterior, né, que é o capítulo aqui, que era o Conselho Nacional do Café, né, que substituiu, né, o Departamento Nacional do Café. Ele queimou café, queimou, né, a princípio, aos olhos modernos, acharíamos que seria uma política burra, né, mas ela, muito pelo contrário, ajudou a diminuir a relação demanda e oferta e aumentar o preço do café e aumentar a renda dos agricultores, fazendeiros, oligarcas, que ainda mesmo no governo do Getúlio Vargas tinha grande influência, como vários autores, intérpretes da história do Brasil demonstram, né, que o que aconteceu ali em 1930 foi o afastamento da oligarquia paulista do café, mas as outras oligarquias, a mineira, que se aliou às oligarquias do sul e de outras partes do Brasil e tomaram o poder. Aí a oligarquia paulista tentou voltar ao poder ali com a Revolução Constitucionalista, tal, etc., mas não deu. Mas nosso ponto aqui é o cenário internacional. Como ele diz lá do governo corporativista, né, há uma ideia na historiografia, o próprio autor ele diz que este período de 1930 é um período de transição no Brasil da economia primária exportadora e o seu respectivo estado político, que é o estado oligárquico, para uma sociedade semi-industrial. E neste espaço de tempo corre-se o perigo de ter um estado totalitário. E foi exatamente o que aconteceu, um estado totalitário. Não exatamente com aqueles desenhos que tinha do totalitarismo fascista ou nazista da Itália e da Alemanha, mas com uma mescla e uma inspiração nesse sentido. E acontecia que um dos principais problemas que o Brasil enfrentava, além da relação demanda e oferta do café, como já falamos, da criação do Departamento Nacional do Café e a queima dos estoques, foi a dívida externa, né? Havia uma bagunça na economia brasileira, não se sabia qual era o tamanho da dívida externa brasileira. Nem se sabia, porque naquela época os entes estaduais, municipais, podiam pegar empréstimos internacionais. Já tinham, muitos deles tinham pegos empréstimos e não pago. Então foi feito ali a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios, sob a liderança do ministro Oswaldo Aranha. E aí eles descobriram que a dívida total do Brasil era cerca de 91 milhões de libras. 91 milhões de libras, tudo era libra. Não podemos esquecer que o século XIX e o início do século XX, a preponderância política, econômica e militar era da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né? E a libra era a moeda mundial. Então nós tínhamos 91 milhões de libras de dívida do Brasil. Como que a gente pode conseguir, né? Se o Brasil nasceu
com 2 milhões de libras, devendo 2 milhões de libras, né, como passamos nos capítulos anteriores, né, para negociar o reconhecimento da independência do Brasil por parte de Portugal. E agora nós estamos no ano de 1930 com 91 milhões de libras. Houve uma renegociação, o tal do chamado esquema Aranha, né, o esquema Aranha, que reduziu nessa negociação a dívida de 91 milhões de libras para 34 milhões de libras. O livro aqui não explica exatamente como foi feita essa mágica, só diz que ficou ao encargo do ministro Oswaldo Aranha, tanto é que foi chamado de esquema Aranha. Como diz aqui no trecho do livro, ó, coube a Aranha propor uma alternativa para a dívida brasileira, a qual ficou conhecida como Esquema Aranha, e consistia na renegociação do conjunto da dívida, que foi reduzida de 91 milhões de libras para 34 milhões de libras. Além de ser renegociada em conjunto, a dívida foi vinculada à balança de pagamentos, sem a necessidade de novo empréstimo. Vargas aprovou a solução e, em discurso na Assembleia Constituinte, afirmou que o país deveria sair da fase, com as palavras do Getúlio, em que fomos jungidos ao capitalismo estrangeiro. Não há uma explicação aqui no livro de como que diminuiu-se essa dívida de 91 milhões de libras para 34 milhões de libras, o esquema Aranha, né? Não sabe mais, enfim, foi um dos grandes desafios que o ministro Aranha conseguiu superar. E as relações propriamente ditas? As relações propriamente ditas, né, elas vão se desenvolver ali no período de 34 até 39, o início da guerra, né, e nós temos o avanço cada vez maior das relações econômicas e políticas, algumas até políticas, do Brasil com a Alemanha. A Alemanha ela torna-se nazista a partir ali de 1933, governada por Hitler, 1933. Então, a partir de 1934, a Alemanha vai desenvolver interesses não só mais no café brasileiro, vai desenvolver outros interesses, e isso vai convergir, segundo o autor aqui, vai convergir com um dos objetivos do novo governo brasileiro. Um dos objetivos perseguidos por Getúlio e seus ministros era diversificar a economia rumo à industrialização. Era esse o objetivo, né? Havia, claro, nas outras oligarquias, quase todas as oligarquias, o lema de que o Brasil tinha por si só uma vocação agrícola e que não poderia de jeito nenhum abandonar a sua vocação agrícola. Havia até um repúdio ao industrialismo, mas esse novo governo do Getúlio Vargas, ele tinha esse objetivo, era necessário diversificar a economia e trabalhar rumo à industrialização do país. Não exatamente a industrialização, mas para isso o Brasil tinha que ter indústria de base, não tinha que ter tecnologia, estava longe de ter tudo isso, e era necessário formar isso, né, indústrias de bases, tudo isso. E o Getúlio começa a se aproximar da Alemanha, né? Em 1936, os ministros das Relações Exteriores de Hitler e do Brasil contempla acordos, né, de escambo, o chamado Acordo de Comércio Compensado, troca de produtos, é o escambo, o famoso escambo. E através disso, né, de 36 a 37, houve um crescimento exponencial das trocas entre o Brasil e a Alemanha. Tanto é que o
o Brasil, as trocas entre a Alemanha e o Brasil superaram em volume as trocas que se tinha entre o Brasil e a Itália e o Brasil e a Inglaterra. E a Alemanha cada vez mais ganhava dimensões como parceiro econômico do Brasil. Não chegou a tirar o primeiro lugar dos Estados Unidos. Até então, né, não chegou. Mas se não fosse a Guerra de 39, provavelmente a forma como estava ganhando volume o comércio bilateral entre os dois países provavelmente poderia acontecer. Olha só o que diz aqui, da página 60. Esse acordo possibilitou um crescimento extraordinário do comércio bilateral germânico-brasileiro nos anos de 1936 a 37. Em 36, a Alemanha superou-os como fornecedor em detrimento da Inglaterra e da Itália. Isso na página 60 está mostrando como havia um crescimento. Em 37, o Getúlio dá aquele golpe de Estado que vai colocar o Brasil como um Estado totalitário, o tal do Plano Cohen, que eles forjaram, de que havia os comunistas, eles queriam tomar o poder, eles estavam formando um plano para chegar ao poder e dominar o Estado brasileiro. Então o Getúlio se adiantou e aplicou o golpe de Estado, de 1937, levando acima a Constituição de 1937, que é chamada polaca, como diz aqui o autor. Olha só, na página 62. O contexto internacional da época refletia-se no artigo 15 da polaca, como ficou conhecida a Constituição de 1937, que estipulava as competências privativas da União, como a manutenção de relações com os estados estrangeiros. Olha só, competências privativas da União, manutenção das relações com os estados estrangeiros, normal. A manutenção de membros do corpo diplomático e consular, normal, também qualquer estado democrático tem isso aí. E a celebração de tratados e convenções internacionais, também normal. Somente a União caberia declarar guerra e fazer a paz, também normal. Resolver definitivamente sobre os limites do território nacional, também normal. Organizar a defesa externa, também normal. As forças armadas, também normal. A polícia, aí não é normal. Aí tem o caráter de ditadura, a polícia. E a segurança das fronteiras. Exatamente nesse pequeno trecho que torna-se competência privativa da União, a organização da polícia, que aí você pode fazer as divisões, a polícia ostensiva, a polícia investigatória e a polícia política, que não vai estar exatamente declarado com esses termos, mas será uma polícia política. Ou seja, o caráter de controle totalitário do Estado sobre todos os aspectos da vida civil. Mas, continuando, conforme aqui o autor ele pontua para a gente, o desenho do governo brasileiro então se aproxima dos estados totalitários da Alemanha, da Itália e de diversos outros que não são exatamente totalitários da esquerda, os totalitários da direita. E aí nós temos o jogo internacional. É claro que as coisas vão tornar-se um pouco mais dramáticas quando se tem a Guerra Mundial acontecendo em 1939, quando Hitler invade a Polônia. E ali
vai haver, claro, vai haver um certo posicionamento de diversos países do mundo. O Brasil, junto com todos os outros países da América, vai se declarar neutro de início e depois o Brasil, em 42, vai formalizar seu estado de beligerância contra a Alemanha nazista. Mas voltando aqui ao Getúlio Vargas, né, a política externa do Getúlio Vargas, nós vamos ter o chamado jogo que o Getúlio Vargas realizou entre proximidade e afastamento dos dois polos de poder capitalista que se tinha naquela época, a Alemanha nazista e os Estados Unidos. Ele vai aproximar e, né, claro, há certos autores que se distanciam de uma interpretação de que foi decisivo esse jogo de aproximação e afastamento de Hitler, não, de Getúlio Vargas em relação a Hitler, como diz o próprio livro na página 64. A política de barganha do governo Vargas no contexto da Segunda Guerra Mundial é matéria controversa na historiografia. É difícil estabelecer em que medida as sinalizações de Vargas, de Dutra e de Góes Monteiro em favor do eixo influenciaram as negociações de Washington. Ele diz isso aí, porém, logo em seguida se escreve o seguinte trecho, né? O que se sabe é que o saliente nordestino, ou seja, a área do Nordeste, tinha adquirido grande importância com a Guerra do Norte da África. Os aviões americanos eles não tinham capacidade nem tanque o suficiente para voar dos Estados Unidos para o norte da África sem fazer escalas. E aí passava o Nordeste brasileiro a ser uma dessas escalas, até chegar o norte da África e do norte da África para a Europa. Então passou a ser importante o chamado aqui saliente nordestino. Tinha grande... Voltando aqui ao trecho. O que se sabe é que o saliente nordestino tinha adquirido grande importância com a guerra no norte africano e que Roosevelt estava disposto a fazer concessões ao Brasil, incluindo boa parte das reivindicações dos militares brasileiros e o apoio à construção de uma siderúrgica de grande porte. Até parece que, ou seja, os alemães não tinham muita influência se iria ou não fazer, mas se escreve o seguinte, né? As negociações entre o Rio de Janeiro e Washington foram extremamente difíceis nos anos de 1939 e 1940, pois os norte-americanos procuravam ganhar tempo e a empresa siderúrgica norte-americana US Steel não se interessava pelo projeto brasileiro, ou seja, os americanos não estavam interessados em realizar ou ajudar o Brasil na siderurgia. Não estavam, eles estavam ganhando tempo. Eles estavam vendo se o Getúlio cederia o Nordeste brasileiro e as vantagens do território brasileiro sem a contrapartida da construção da siderúrgica nacional, quer dizer, da Volta Redonda, controlada lá pela Companhia Siderúrgica Nacional e de diversos outros acordos de vantagens econômicas ao Brasil. Então eles estavam cozinhando o Brasil. Aí olha só o que se segue. Getúlio Vargas acenou com a possibilidade de a siderurgia desejada pelo Brasil ser construída pela alemã Krupp. E os estrategistas brasileiros tinham dúvidas quanto à proposta norte-americana de cooperação militar. Os impasses nas negociações Brasil-Estados Unidos e as vitórias da Alemanha
na Europa levaram Vargas a pronunciar o famoso discurso a bordo do encouraçado Minas Gerais, no qual elogiou os regimes autoritários e fez duras críticas à democracia. Interessante é o seguinte, já tinha lido em outro livro, que eu não lembro exatamente qual, talvez eu lembre daqui a alguns minutos, mas que dizia dos bastidores de como que políticos brasileiros, o Felipe Miller e outros, tiveram contatos com o grupo Krupp, né, o grupo Krupp, para poder iniciar negociações da construção. O próprio autor aqui diz que o acréscimo do comércio entre o Brasil e a Alemanha tinha encontrado a convergência de interesses. O Brasil tinha interesse de diversificar sua pauta de exportação e também de começar a caminhar rumo à industrialização. Esse era o interesse do Brasil. Os Estados Unidos, nas suas negociações com o Brasil, estavam demorando demais, e políticos brasileiros estavam em total contato com o grupo Krupp, K-R-U-P-P. Eles estavam em contato com esse grupo. Os americanos tinham seus serviços de inteligência, sabiam que havia esse contato estreito entre membros do governo brasileiro com membros do governo alemão, e que este grupo alemão tinha as possibilidades de construir a siderúrgica que o Brasil queria. Então o governo americano começou a ter uma visão um pouco diferente dessa necessidade. E aí, olha só, os pontos que se diz aqui. A siderúrgica americana US Steel não se interessava pelo projeto brasileiro, também não queria entrar no Brasil, a não ser que ela pudesse ela mesma retirar os minérios brasileiros. O Nordeste era necessário para ser uma ponte de passagem, de apoio para se chegar ao norte da África, e os brasileiros queriam, em contrapartida, esta construção a todo momento da siderúrgica. O Brasil estava pouco se importando com o cenário na América, tanto na América do Norte quanto na Europa. O que se tentava buscar a todo momento era o pontapé da industrialização brasileira. Então Getúlio ele faz esse discurso no encouraçado de Minas Gerais, elogiando os regimes autoritários, crendo que a democracia, a grande democracia dos Estados Unidos, não tinha a capacidade de suprir o Brasil do que era necessário para dar início ao pontapé da industrialização, e crendo que o caminho era aproximar-se dos regimes autoritários, ele faz esse discurso. Mas logo em seguida os americanos acordam e começam a trabalhar de uma forma mais concreta, dando sinais de que vão ajudar o Brasil a construir essa siderúrgica. Aí diz aqui Diz aqui o livro, que depois que os americanos começaram a dar esses sinais, eles exigiram do Getúlio outros sinais também que pudesse demonstrar boa vontade com os regimes democráticos, que o Brasil estaria ao lado. Aí diz o livro: em junho de 1940, Vargas proferiu outro discurso, desta feita na Confederação dos Trabalhadores Marítimos, e, sem recuar das ideias do discurso anterior,
reafirmou o compromisso brasileiro com a cooperação continental dos Estados da América. O novo discurso motivou os norte-americanos a prosseguir com as negociações e, em setembro, uma delegação orientada por Oswaldo Aranha viajou para os Estados Unidos, onde se concluiu o acordo bilateral. O acordo estabelecia que os norte-americanos concederiam ajuda tecnológica e financeira, pela USA Steel e financeira por intermédio do Ex-Bank para a construção de uma grande planta siderúrgica no Brasil. Assim, a conjuntura da guerra foi decisiva para a realização da usina de Volta Redonda, a ser controlada pela estatal brasileira Companhia Siderúrgica Nacional. Estava definido o futuro posicionamento brasileiro diante do quadro aberto com o ataque japonês a Pearl Harbor. Ou seja, neste momento que se fechou o acordo bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos e que os Estados Unidos se comprometeu a construir a usina de Volta Redonda, dando ajuda financeira com o Ex-Bank e ajuda tecnológica da siderúrgica US Steel para a construção dessa siderúrgica, o pontapé da industrialização brasileira. Neste momento, não há mais nenhuma possibilidade do Brasil entrar na guerra ao lado dos alemães. Não havia mais nenhuma possibilidade. E aí que está a grande questão. Getúlio tinha um Estado montado de acordo com os modelos alemão, polonês, depois da invasão, né, da Alemanha, italiano. Ele tinha um Estado desta forma, mas ele agora tinha feito um pacto um acordo econômico com um Estado democrático, o maior Estado democrático, que é os Estados Unidos de então. Aí segue-se então este acordo e já se sabia qual era o lado brasileiro. Obviamente os alemães devem já ter descoberto esse acordo bilateral e entendido que o Brasil não poderia ter mais nenhuma entrada ao seu lado, né? Talvez tentasse postergar a entrada do Brasil, mas a capacidade militar industrial do Brasil era pequeníssima, né? Nem industrialização se tinha direito, então talvez nem sequer temia-se o Brasil ao lado dos Estados Unidos em combates dentro da Europa. Mas enfim, dando continuidade então essas questões, nós temos que veio os encontros desde 1939, o início da guerra, os encontros dos países americanos para se posicionarem em frente à guerra mundial. O primeiro encontro, a primeira reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores, já foi em 1939, e se definiu que os países seriam totalmente neutros em relação ao conflito da Europa e que haveria uma solidariedade continental, de que qualquer país que fosse atacado, o resto de todos os outros declarariam-se ofendidos também. Teve a segunda reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores, que foi em 1940, em Havana. Se construiu a chamada Ata de Havana. Em 1942, já depois do acordo bilateral do Brasil com os Estados Unidos
E para a construção da usina de Volta Redonda, há o terceiro encontro, a terceira reunião de consulta dos ministros das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, já depois do ataque japonês a Pearl Harbor. E lá no Rio de Janeiro há um embate ideológico entre Buenos Aires, que queria que a América ainda continuasse se declarando neutra, e Washington, que queria que todos os países da América declarassem guerra ao eixo. É claro que o posicionamento americano não foi vitorioso, vários desses países continuaram como neutros, inclusive a Argentina. A Argentina só vai declarar guerra ao eixo lá no finalzinho de 1944, quando já se tinha absoluta certeza que o eixo não tinha mais capacidade de vencer a guerra, né? Foi lá no finalzinho que a Argentina declara, mas não participa do conflito. Já o Brasil participa do conflito, que foi em agosto. Cadê minhas anotações aqui? O Brasil formaliza, né, formaliza o estado de guerra em relação à Alemanha. Formaliza mesmo, porque já desde 1940 já está estabelecido qual o lado do Brasil, depois do acordo bilateral e a construção da Companhia Siderúrgica de Volta Redonda. E o Brasil entra na guerra em 42, né? O Brasil passa também a enviar para os Estados Unidos, como esforço da guerra, vendendo aos Estados Unidos borracha, minérios. E os Estados Unidos, ele fornece ao Brasil armas usadas, né? Reforma as bases de Natal, Belém, Recife. Ele utiliza a base de Natal para dali enviar aviões até o norte da África. E o Brasil, apesar de ter declarado guerra em 42, só vai conseguir formar contingente em 1944. Vai enviar a FAB, vai enviar a FEB, a FAB, Força Aérea Brasileira, e a Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira vai ser formada por 25 mil soldados que vão para a Itália, onde eles vão combater na região lá do Apeninos. Eles vão fazer parte do 5º Exército dos Estados Unidos, que também estão ali no sul da Itália. E aí eles vão participar lá do 5º Exército dos Estados Unidos na região do Apeninos, né? Vão tomar dos alemães as posições em Monte Castelo, Montese. Vão morrer entre os brasileiros 454 soldados. A participação ela é limitada a isso, ainda mais porque os aliados eles colocam em problemas na participação dos brasileiros, ainda mais porque não queriam que o Brasil participasse dos espólios de guerra. Enfim, então a participação brasileira vai terminar ali, na Itália, né? Ali. Bom, e mais ou menos já no 60 e mais ou menos na página 66, depois do fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter uma nova ordem internacional. Conforme o autor pontua, essa nova ordem internacional vai valer pelas seguintes características, né? Os Estados Unidos como
potência hegemônica do lado ocidental. Do lado oriental vamos ter a União Soviética, mas do lado ocidental a potência hegemônica no capitalismo é os Estados Unidos. Todas as outras potências estão arrasadas, destruídas, com as economias totalmente aniquiladas, infraestrutura destruída, fábricas, tudo isso só vão ser recuperadas lá com o Plano Marshall dos Estados Unidos, por causa que os políticos comunistas, socialistas estavam ganhando um espaço dentro dos países europeus, destruídos pela Segunda Guerra Mundial, na Alemanha ocupada, na Itália, até mesmo na vitoriosa França, né, a Grã-Bretanha. Havia uns problemas muito sérios. Tanto é que nos países ibéricos, né, na Espanha e em Portugal, é tolerado o modelo ainda fascista, né, de Franco e Salazar, para impedir com que haja emergência dos comunistas nesses países. É tolerado esses modelos de controle totalitário, democrático, mas porque eles não participaram diretamente da guerra. E como eles não participaram diretamente, então tolerou-se com o objetivo de reprimir os comunistas. Mas na França, na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Itália, Polônia, quer dizer, Polônia não, né? Polônia estava do lado dos comunistas, controlados pela União Soviética, mas do lado capitalista era necessário dar um apoio e um aporte financeiro para superar os problemas econômicos antes que os comunistas tomassem o poder nesses países. Mas, como eu estava dizendo aqui, a nova ordem internacional ela já é pautada pelas seguintes características. Lá na página 66 é a hegemonia nos Estados Unidos como potência ocidental. Não há nenhuma outra potência dentro do capitalismo capaz de rivalizar com os Estados Unidos. E essa hegemonia dos Estados Unidos está baseada em Bretton Woods, 1944, que foi a reunião que mudou o eixo da preponderância econômica, que já não existia da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. O dólar passou a ser a moeda mundial, né, o padrão dólar-ouro, depois é abandonado o padrão dólar-ouro, etc. E a construção da ONU, a formulação da ONU. Não podemos esquecer que, como eu disse no capítulo anterior, houve a tentativa da construção da Liga das Nações. Ela foi até proposta pelo Wilson, presidente dos Estados Unidos, ao fim da Primeira Guerra Mundial. E apesar de ser proposta pelo presidente dos Estados Unidos, o próprio Estados Unidos não participou da Liga das Nações. Só relembrando aqui, não participou da Liga das Nações. Mas o Brasil participou, o Brasil entrou na Liga das Nações. E a Liga das Nações tinha os membros permanentes, né? Que eram a França, a Grã-Bretanha, a Itália, o Japão. Se não me engano eram esses quatro, mas tinha mais um aí. Eu acho que a União Soviética. Na União Soviética não participava, nem a União Soviética, nem os Estados Unidos. E eles queriam colocar dentro do sistema, desse sistema que se formava ali na Europa, a Alemanha. Mas o Brasil teve aquele fiasco de que queria ser um membro permanente e vetou a entrada da Alemanha, da Liga das Nações. A Liga das Nações não deu certo, pois as principais potências em emergência após a Primeira Guerra Mundial, que eram os Estados Unidos, a União Soviética e a própria Alemanha, que tinha sido vencida na Primeira Guerra Mundial, não participaram
da Liga das Nações e acabou que ela não deu certo. Agora os Estados Unidos constroem a própria ONU e inclui a União Soviética. No nosso resumo lá das relações do Brasil com a Rússia, a gente pontua, né, que a construção da ONU era necessário o reconhecimento por parte do o quintal americano reconhecesse a União Soviética. E o Brasil, como parte do quintal americano, reconheceu a União Soviética para logo em seguida também se afastar da União Soviética por ordem dos Estados Unidos. Então são essas características, a preponderância dos Estados Unidos na hegemonia do mundo ocidental através do Bretton Woods e na parte econômica, a construção da estrutura mundial da ONU e a OEA como reduto do quintal americano. A OEA, né? A gente vai falar daqui dos passos que deram origem à OEA, Organização dos Estados Americanos. E o interesse cada vez maior das empresas americanas de expansão na América Latina. Né, os Estados Unidos superaram a crise de 29, voltaram a crescer, teve um grande impulso com a Segunda Guerra Mundial e agora as empresas americanas começam a se internacionalizar e há um interesse não só na reconstrução da Europa, como também na América Latina. Então são esses 3 pontos que pautam a nova ordem internacional a qual o Brasil estava inserido. E nessa ordem, nossa nova ordem internacional desaba o Estado Novo, que tinha um modelo próximo dos estados totalitários que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Não havia necessidade de permanecer esse Estado, ao contrário do que acontecia na Península Ibérica, dessa necessidade na Península Ibérica, devido ao controle dos comunistas. No Brasil não havia essa necessidade, então o Brasil volta ao rumo da redemocratização. Até uma tentativa do Getúlio de moldar por completo, e inclusive ele moldou, mas por completo o sistema democrático, e ele se retirou ele se candidatou a senador, depois ele vai voltar em 1951. Quem vai assumir é o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, né, que vai continuar, conforme o próprio autor, o comportamento brasileiro de tentar uma barganha e uma relação especial com os Estados Unidos. Mas as condições não existem mais. Não existem. Contudo, ainda há este comportamento na política externa. Né? Não há mudança de método, não há o entendimento de que as coisas mudaram e não havia um outro polo no capitalismo ocidental que pudesse tornar-se como o jogo da barganha. Então o Eurico Gaspar Dutra, ele muitas vezes se alinhou aos Estados Unidos, mas não obteve resultados, porque não havia as condições que estavam lançadas antes da Segunda Guerra Mundial, que o Getúlio jogou com uma proximidade em relação à Alemanha, que era o outro polo em ascensão no capitalismo mundial, e os Estados Unidos. Não havia mais esse cenário para jogar. Mas o Dutra continua realizando essa política e em 1949 ele visita os Estados Unidos, é a primeira visita oficial. Né? Aqui no livro ele diz que a visita que Dom Pedro II fez aos Estados Unidos era uma viagem particular. Ele foi, né, o Dom Pedro II, ele foi convidado mas em um caráter particular a visitar os Estados Unidos. E aí ele foi.
não de uma forma oficial como presidente, como governante brasileiro. Eurico Gaspar Dutra fez a primeira viagem oficial de um presidente brasileiro aos Estados Unidos. E aí nós temos, em relação à América Latina, né, os Estados Unidos, que tinha agora outros objetivos. Ele não tinha mais interesse em relações especiais com o Brasil. O Brasil passou a ser mais um país da América Latina em relação aos Estados Unidos, porque antes o Brasil era um país especial, pois tinha parte do seu território que poderia ser utilizado como ponte aérea. Era essa a especialidade do Brasil na Segunda Guerra Mundial, na estratégia dos Estados Unidos. E o Brasil utilizou isso como barganha para a construção de Volta Redonda. Agora não tem mais esses interesses. O Brasil ainda pensava que poderia ter esse interesse. Os objetivos dos Estados Unidos não era mais qualquer tipo de guerra dentro da Europa. Era sim criar, né, fortalecer a frente anticomunista na América Latina, né, liderar a defesa da defesa hemisférica de qualquer tipo de ataque ou influência da União Soviética na América Latina e combater o fenômeno que estava se criando, que era o anti-americanismo. Combater esse fenômeno. Era esse o objetivo que se tinha dos Estados Unidos agora nessa nova fase no pós-Segunda Guerra Mundial. E isso vai aparecer nas tratativas que se tem com os países da América Latina, né? A Ata de Chapultepec, no México, em 1945, que vai criar um sistema interamericano de assistência recíproca que vai desembocar no tratado em 1947 e em 1948 a formação da Organização dos Estados Americanos, que vai ser um instrumento para projeção dos interesses dos Estados Unidos em relação aos países da América Latina. Mas dentro da OEA sempre vai ter aquele embate. Os Estados Unidos sempre buscando colocar em pauta os interesses de não permitir influências da União Soviética na América Latina. Ou seja, o assunto da segurança era o principal ponto que os Estados Unidos queria falar na OEA, enquanto os países da América Latina queriam discutir o desenvolvimento. Sempre aconteceu este embate na Organização dos Estados Americanos. Na conferência de Havana, já de próximo ali da criação da OEA, já a nível mundial, né, tem a tentativa da criação da Organização Internacional do Comércio, mas há um fracasso absoluto nessa tentativa de organização, pois os países da América Latina, os países subdesenvolvidos, eles desconfiavam das projeções de poder econômico dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos. A esse fracasso na ONU há sempre o grito desses países pela pauta de discussões em relação ao desenvolvimento e não à Guerra Fria, até que um dos resultados, não exatamente muito assim impactante para a mudança do padrão econômico desses países, mas um resultado a nível de organização, é a criação da CEPAL em 1948, né, a Comissão Econômica para a América Latina, que tinha o objetivo de estudar os padrões econômicos da América Latina e propor mudanças. Ainda tem vários economistas importantes, um deles é o Celso Furtado,
Enfim, vários pontos que a CEPAL pontuou de problemas, conjunturas e mudanças, propostas de mudanças econômicas para a América Latina. E aí nós temos o Getúlio Vargas voltando ao poder. Temos o Getúlio Vargas, que vai tentar também repetir a estratégia das relações especiais do Brasil com os Estados Unidos através da barganha. Através da barganha, que também agora não vai dar certo. Não vai dar certo. Apesar de que o Getúlio Vargas parece, pelo livro aqui, ser muito mais habilidoso do que o Eurico Gaspar Dutra e até ter conseguido construir a Petrobras através dessa relação especial Brasil-Estados Unidos. Em 52, por exemplo, o Getúlio Vargas consegue arrancar dos Estados Unidos o Tratado de Assistência Militar. Dentro do país, a discussão no Congresso entre nacionalistas e os chamados associacionistas é de que esse tratado de assistência militar realizado entre o Brasil e os Estados Unidos em 1952, para alguns deles é prejudicial, para outros foi bom. Então há uma discussão plena no Congresso Nacional sobre esse tratado. Esse tratado dizia o seguinte: os Estados Unidos vão oferecer assistência militar e armas ao Brasil, e o Brasil vai oferecer manganês, urânio e areia monazíticas. Areia monazíticas porque tem material radioativo nessas areias, de 1900, só que para se chegar a esse tratado de assistência militar em 1950, já construído pelo Eurico Gaspar Dutra e depois finalizado pelo Getúlio Vargas, há uma comissão mista Brasil e Estados Unidos, que deu ao Brasil linhas de crédito, pelo BIRD e pelo Ex-Bank. O Ex-Bank é aquele mesmo que ajudou a financiar a Volta Redonda, a companhia siderúrgica de Volta Redonda, Ex-Bank. Então, há essas linhas de crédito, o Brasil precisava dessas linhas de crédito, e o Getúlio Vargas vai utilizar essas linhas para propor a criação da Petrobras, da famosa campanha O Petróleo é Nosso. O petróleo é nosso. E nessa campanha, que foi o que irritou os americanos, pois o plano dos Estados Unidos era, através das suas empresas petrolíferas, tirar petróleo do Brasil. O Getúlio ele começou a fazer um jogo dúbio. Ele sabia que estava contrariando os interesses econômicos dos Estados Unidos de retirar e explorar petróleo do Brasil, mas ao mesmo tempo ele defendia posições americanas no cenário internacional, como por exemplo em 53 a comitiva brasileira na ONU defendeu a posição americana de interferência na crise da Guatemala. Em 1953 até 1954, quando o governo do militar nacionalista e reformista Jacobo Arbenz ele toma o poder, e os Estados Unidos ele propõe intervenção militar na Guatemala, e o Brasil defende esse posicionamento. Só que ao mesmo tempo internamente está contrariando os interesses através da proposta com o uso do financiamento dos bancos americanos da criação da Petrobras. Os americanos pressionaram Getúlio para que essa Petrobras podia sim ser criada, mas
que também se abrisse não tivesse o monopólio, então ele permitiria os Estados Unidos queria permitir essa sanha nacionalista da criação da Petrobras, mas sem monopólio, porque sem monopólio os Estados Unidos poderiam colocar as suas empresas de petróleo dentro do Brasil e em pouco tempo a Petrobras faliria e as empresas americanas se estabeleceriam com muito mais capital, estrutura, conhecimento, se estabeleceria. E no Congresso Nacional, inclusive a UDN defendeu o monopólio e a criação da Petrobras. Foi um golpe muito brutal aos interesses dos Estados Unidos, a criação da Petrobras. No cenário externo, né, nós temos o Perón na Argentina. O Perón, ele assume o poder, né, já na Argentina. Ele tenta se aproximar do Getúlio Vargas, ao ver o Getúlio Vargas contrariando os interesses na campanha do Petróleo é Nosso. Ele se aproxima, propõe o pacto do ABC, Argentina, Brasil e Chile, um pacto entre os três países, inclusive dizendo que, dizia ele aqui, o ano 2000 nos achará unidos ou dominados, conforme carta de Perón a Vargas. Pode ser atribuída essencialmente à resistência do Rio de Janeiro, né, como o autor diz aqui. Né, o Getúlio ele se afasta. O Getúlio ele se afasta do Perón, pois ele já achava demais, né, talvez contrariar os Estados Unidos com a criação da Petrobras e ao mesmo tempo se associar a Perón e a Argentina, que era absolutamente oposto aos interesses dos Estados Unidos. E, enfim, no cenário internacional se alinhou aos Estados Unidos em quase todos os assuntos de interesse norte-americanos, mas no cenário interno acabou que foi criada a Petrobras com o monopólio da retirada do petróleo. A partir dali vai vir o suicídio do Getúlio Vargas, e a partir dali os Estados Unidos vai bater na tecla da quebra do monopólio do petróleo. Café Filho vai assumir o buraco deixado pelo suicídio do Getúlio Vargas. Ele vai também fazer essa relação ainda de tentativa de barganha Brasil e Estados Unidos, mas cada vez mais a relação entre os dois países vai ser pautada por uma grande discordância, pois o Brasil interessava ao Brasil apenas o assunto do desenvolvimento, como se desenvolver, como continuar a industrialização brasileira, como conseguir recursos para a industrialização brasileira. E os Estados Unidos vai bater na tecla da governança contra o comunismo, como evitar que o comunismo tenha influência na Europa, quer dizer, na América Latina, principalmente no Brasil. Então vai haver isso aí. Contudo, ainda vai haver relação. Em 55, o Café Filho ele firma um acordo de pesquisas na área atômica. Os Estados Unidos, para continuar as relações entre o Washington e Rio de Janeiro, vai prometer ao Brasil ajuda nas pesquisas na área nuclear, né? Vai dar acesso a alguns estudantes, pesquisadores brasileiros a conhecimento relacionado à energia atômica em 1955, mas vai ficar por isso,
não vai haver muita evolução. O Café Filho, que assumiu este finalzinho do governo após o suicídio de Getúlio Vargas, ele vai fora da relação exclusiva Brasil-Estados Unidos. Ele lá fora vai defender alguns interesses de Portugal, né? Ele vai visitar Portugal, e lá em Portugal e nos fóruns internacionais vai defender os interesses deste país lá na Índia, algo que não havia um interesse exatamente concreto econômico do Brasil. Vai defender a continuidade das possessões portuguesas na Índia, né? Goa, Damão, Diu. Não vai se afastar também de se imiscuir nas relações da descolonização dos países africanos, ainda mais porque o lobby português que existia dentro do Brasil direcionava o Brasil a se afastar dessa discussão, inclusive reconhecendo Angola, Moçambique como estados portugueses além mar. Mas também um fato importante do Café Filho, talvez o mais importante em política externa, foi o momento em que ele encontrou o seu par boliviano, né, o Paz Estónzoro, o presidente boliviano, em 1955, para inaugurar a ferrovia de Corumbá a Santa Cruz de la Sierra. Aquela ferrovia que o Brasil prometeu construir depois da anexação do Acre, né? Desde aquele tempo o Brasil tinha prometido lá, né, a ferrovia. Somente agora que começou a construir, em 1955, né? Mas tá lá o encontro. Essa ferrovia para dar acesso aos bolivianos ao Rio Amazonas e do Rio Amazonas ao oceano. Pelo menos era esse o objetivo, né? Depois vai vir o JK, e há duas fases na política externa do JK. As duas fases, a primeira é o alinhamento com os Estados Unidos. Ainda parece que é uma inércia da política externa que deu certo do Getúlio Vargas lá no período pré-Segunda Guerra Mundial. Ainda existe essa inércia na política externa brasileira. O alinhamento com os Estados Unidos, a tentativa de uma relação especial Brasil-Estados Unidos através da barganha, onde os Estados Unidos financiam projetos importantes para o Brasil. Ainda há essa tentativa no JK. Olha só, essa política deu certo no Getúlio Vargas por causa por causa do cenário internacional. O cenário internacional mudou depois da Segunda Guerra Mundial. Há a Guerra Fria, não há outro polo de poder capitalista, mas ainda assim a política externa brasileira estava esgotada nos seus métodos de tentativa de uma relação especial através da barganha com os Estados Unidos. Então o JK vai fazer a mesma coisa. Juscelino Kubitschek, de 1956 a 58, ele vai se alinhar aos Estados Unidos em muitas coisas. Uma das coisas é a cooperação com Portugal, porque Portugal naquela época era um aliado dos Estados Unidos, inclusive um dos membros fundadores da OTAN, da Organização do Atlântico Norte. E o JK vai se alinhar, reconhecendo também Angola, Moçambique como estados portugueses ultramarinhos. Não vai ajudar, obviamente, militar ou economicamente, a Portugal a tentar manter esses territórios, né? Claro, aí já seria demais. Vai reconhecê-los e vai se afastar, ainda mais porque a
tentativa e depois êxito que vai acontecer nessas colônias são de milícias de orientação esquerdista. A UNITA, por exemplo, né, em Angola. Né, o JK também ele vai dar um tratamento especial aos Estados Unidos em relação ao fornecimento da areia monazítica, que tem material radioativo. Ele vai permitir com que os Estados Unidos construa uma base de rastreamento de foguetes em Fernando de Noronha. É uma base que vai permitir monitoramento de qualquer atividade naquela região. É claro que quem vai ter essas informações serão os Estados Unidos e não o Brasil. Né? Os Estados Unidos somente montou a base naquele território. Quer dizer, o Brasil, né? O Brasil somente permitiu a montagem dessa base, mas as informações serão dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos vai ter o conhecimento de qualquer atividade referente a mísseis naquela área ali do Atlântico Sul, mas o Atlântico Norte também, com a instalação desta base de rastreamento de foguetes em Fernando de Noronha. O JK ele vai viajar para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele também viaja para a França, a Áustria, enfim, a Europa. Ele vai criar, ele vai tentar também, mesmo que tenha um alinhamento com os Estados Unidos, ele vai tentar também alternativas. Vai assinar acordos com a França, com a Áustria, a Itália, vai criar alternativas econômicas à dependência que se tinha dos Estados Unidos, os investimentos privados e públicos, mais privados, né? Quase públicos são quase zero, né? Os investimentos norte-americanos no Brasil. Mas aí vem a segunda fase do governo JK nas relações exteriores, que vai estar envolvido com um plano de metas, aquele plano de desenvolvimento econômico, 50 anos em 5, né, que tem a relação com indústrias de base, etc. Mas essa segunda fase da política externa do JK, ela vai estar relacionada a não superação das dificuldades do relacionamento com os Estados Unidos. Como foi dito, o Brasil ainda estava esperançoso de criar uma relação especial com os Estados Unidos através da barganha ganhar investimentos para alavancar a economia brasileira. Ainda tinha. E não havia essa contraproposta dos Estados Unidos, apenas promessas de investimento, criação de centros de pesquisa que não davam em nada, tudo isso, e ao mesmo tempo o Brasil acedendo preferência na área, no fornecimento de areia monazítica, permitindo a construção de base de rastreamento de foguetes e etc. E nenhuma contrapartida dos Estados Unidos real. Nenhuma contrapartida real. Então isso vai criar um problema sério, que vai afastar o JK de uma política de alinhamento com os Estados Unidos. E aí que vem a chamada Operação Pan-Americana nas relações exteriores brasileiras. A Operação Pan-Americana, né, ela tem essa insatisfação com relação à contrapartida que nunca vem dos Estados Unidos e se aproveita de uma viagem do vice-presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, à América. Não vai passar pelo Brasil, mas essa viagem ela vai ser nos seguintes países, né? No Uruguai, na Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e a Venezuela. E nessa viagem que o Richard Nixon vai fazer, ela vai ficar bem evidente em 58
que existe um anti-americanismo muito forte. Há protestos e manifestações populares por quase todos esses países, principalmente no Peru e na Venezuela, que leva, inclusive, o governo americano a colocar suas tropas em prontidão, né? E numa chamada Operação Resgate, caso houvesse ataques a populações americanas e a representantes dos Estados Unidos nesses países. E aí, aproveitando disso, o JK manda uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, né? E nessa carta o JK ele coloca o seguinte, que já estava na hora dos Estados Unidos começar a pensar em ajudar a Europa, a América Latina a se desenvolver. Mas o presidente americano Eisenhower ele continua cético e continua insistindo no tema da segurança continental contra possíveis ataques e influências da União Soviética. Isso em 59 já, 58, 59, né? Mas aí vem aí vem a Revolução Cubana em 1º de janeiro de 1959, que coloca os Estados Unidos em alerta. Os Estados Unidos, a partir daí, então ele tem que dar uma resposta em política externa ao resto da América Latina para que ela não entre na mesma onda que tinha acontecido recentemente, né, pelas datas, em Cuba, 1959, e depois os desdobramentos dessa revolução em Cuba, quando Fidel Castro se aproxima da União Soviética. Em 1961, os Estados Unidos vai criar a chamada Aliança para o Progresso, onde os países que querem alguma linha de financiamento, desejavam ajuda tecnológica e assistência ao desenvolvimento econômico, eles vão se associar com os Estados Unidos desde que excluam Cuba da OEA. É claro que não é exatamente a proposta que o Juscelino Kubitschek tinha colocado à mesa na Operação Pan-Americana, era exatamente. Porém, ela vem de alguma forma, mas não vai ser concretizada, ela vai ser apenas retórica. A partir dali que os países americanos decidem excluir Cuba, posteriormente toda essa ajuda econômica e financeira prometida pelos Estados Unidos não vai se concretizar de fato. Enfim, é este o período das relações exteriores do Brasil, de 1930 até 1961, no capítulo 4 do livro História das Relações Internacionais do Brasil. E agradeço a quem ouviu até aqui. Muito obrigado e até o próximo capítulo.